Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Mantenna da linha Masters of the Universe Origins da Mattel em sua versão Cartoon Collection. É isso aí, estamos trazendo mais um personagem cartoon aqui para o nosso canal para a gente revisar, fazer um vídeo da figura. Aqui nós temos mais um personagem que é da Horda do Mal em sua versão Cartoon Filmation, né? A gente tem aqui uma aparência do Mantenna que é bem característica dele. E aqui a gente pode começar falando então da sua cartela, a cartela que a gente já está habituada já, inclusive na Cartoon Collection, apesar de algumas diferenças, como a gente está vendo aqui o Hordak ao fundo do castelo de Grayskull, porque com a chegada da horda de personagens de She-Ra e as Princesas do Poder, apareceram então personagens de Etéria lá que estão invadindo Eternia. Então a gente tem aqui o Hordak, que é ao fundo inclusive um logo metalizado aqui dos 40 anos de She-Ra. Afinal, agora em 2025 nós estamos comemorando 40 anos de criação, do lançamento das figuras de ação e da animação da personagem. Temos aqui a figura no blister com o adesivo Cartoon Collection, mini comic aqui ao fundo, inclusive o blister dele aqui é um pouquinho diferente do que a gente tem no habitual da linha Moto Origins, muito provavelmente por conta da escultura diferenciada aí, do corpo diferente que o Mantenna tem. Quando a gente vira, como sempre, arte muito legal, baseada em episódio da Filmation mesmo. Nós temos aqui inclusive o Mantenna perdendo a sua voz. A parte de baixo aqui, questões da própria figura, inclusive, o que parece aqui, a gente nota, ele tem Action Feature, olha só que interessante. Aqui, o checklist das figuras dessa wave aqui. Essa aqui seria a 7ª wave da Cartoon Collection, de personagens baseados no desenho animado da Filmation. Inclusive a gente tem o Ariete aqui, que a gente já revisou aqui no canal anteriormente, o próprio Mantenna e a She-Ra aqui. Se você considerar desde o comecinho da linha Origins, essa aqui só uma continuidade dela, aqui a gente já estaria na wave 21. Parte de baixo aqui, questões legais de segurança. Então, com isso colocado, vamos abrir aqui essa cartela do Mantenna e ver como é que ele ficou aqui em sua aparência cartoon. Bora lá então. Aberta a embalagem aqui, a gente já pega a mini comic que acompanha, é a mesma que a gente viu no review do Ariete. Inclusive aqui temos balões de texto, então aqui é uma versão que dá pra gente curtir a historinha. E aqui tem o começo da invasão da Horda, o que é interessante aqui, a aparição de vários personagens, seja em suas versões Filmation ou até mesmo nas suas versões Origins comuns aqui na versão Vintage, como é o caso aqui dos Snake Man que estão aparecendo aqui, a gente vê o Snake Face, né? Ou seja, cronologicamente colocaram aqui que a invasão da Horda foi após o problema com os Snake Man lá em Eternia, apesar de aqui os personagens estarem com suas aparências Filmation, né? Então interessante, aqui o checklist da Wave também. E quando a gente pega aqui o manualzinho de instruções, como sempre aqui, a gente tem as partes cinza escura aqui, são as partes que são destacáveis. Então olha só que legal, o Mantenna aqui tem vários pontos aqui que você pode desmontar, inclusive pelo aspecto dele ter 4 pernas, então ele tem 4 opções de pés aqui para você trocar. Interessante aqui, então mantendo uma tradição aqui da própria linha Origins. Prontinho, aqui está ele no astro do nosso vídeo, para a gente ver melhor os seus detalhes. A gente começa, como sempre, falando da sua altura. Se a gente considerar o topo da cabeça dele aqui, ele quase chega nos seus 15 centímetros aí, 14 centímetros e meio, padrão até, considerando que ele é todo de base diferente. E se a gente considerar o topo da orelhinha dele, que ele tem essas orelhas pontudas aqui, aí ele chega quase nos 16 centímetros. Ou seja, tá meio dentro do padrão aí da escala da própria linha. Porém, a gente tem que lembrar aqui que ele está com os joelhos meio semi-flexionados aqui para você apoiá-lo, porque se você deixar as pernas bem retas aqui, ele fica estranho, não consegue ficar em pé direito, ele fica para trás assim, porque parece que uma perna não é exatamente igualzinha assim
por conta da posição que elas ficam aqui nesse quadril que é diferenciado. Elas podem até ter a mesma altura aqui, né, o mesmo comprimento, só que elas ficam estranhas e não deixam o personagem ficar parado em pé muito naturalmente. Então, o ideal é você dar uma dobradinha aí nos joelhos dele para ele ficar como ele era mesmo no desenho animado, né? Normalmente ele caminhava assim, com os joelhos meio dobradinhos também, e as demais encarnações da figura aí, seja na própria linha Origins, na linha Classics, ele também, para você posear ele, colocar ele em pé melhor, é mais interessante você dobrar um pouquinho os joelhos dele para ele ficar mais estável, inclusive parado aí para você colocá-lo aí na superfície, né? Não falo da figura vintage porque a figura vintage, apesar de estarem esculpidas 2 pernas em cada uma, né, para simular que ele tinha 4 pernas, ele tinha na verdade 2, né, então ele não conta muito na figura vintage. Mas falando nisso, inclusive a gente pode começar a falar das características dessa figura aqui. A primeira coisa que a gente nota é que ele impressiona pelo fato de ter praticamente só base nova aqui. Eu desconheço aí, não me lembro se algum outro personagem já teve alguma parte de antebraço desse jeito aqui, os braços, porque a gente nota como o personagem do desenho animado, ele está super esguio aqui, ele está super magricela, que é assim que o Mantenna era representado no desenho animado da Filmation mesmo. As pernas são mais finas, a gente nota aqui pelas coxas, tanto das pernas da frente quanto das pernas de trás. As pernas de trás têm esse detalhe esculpido aqui, como se fossem essas barbatanas. Interessante, ele tem botas diferentes aqui também, não são as mesmas que a gente viu em outros personagens que tem botas semelhantes, porque essa canela aqui é mais fininha, então essa parte da bota do pé é novo também, é diferente. Da mesma forma aqui atrás, a gente tem aqui uma canela também com essas barbatanas aqui do lado. A parte aqui de torso também é toda nova, acredito, construída aqui para o próprio Mantenna, também é super fininha aqui, como se fosse a camiseta, o colete que ele está usando aqui. O logo da Horda está bem Filmation aqui, tá bem interessante, tá bem como era representado no desenho animado, e não está esculpido, ele está simplesmente pintado aqui. Aqui ele tem uma gola na camisa dele aqui, que está colada aqui, ela é uma parte separada, mas está colada, a gente consegue manipular um pouquinho aqui só nas pontas, é de um plástico flexível aqui também, não vai machucar ninguém aí por conta das pontas. Os braços dele também são novos, também são mais finos, a gente nota aqui, e as mãos inclusive tem apenas 3 dedos, olha só que interessante aqui. Talvez aí quem esteja colecionando as Turtles of Grayskull possa talvez ver se isso aqui é reaproveitamento de mãos das tartarugas ninja, né? Pode até ser, já que as Turtles têm 3 dedos também. Mas no caso aqui, em termos de mestres do universo, pura e simplesmente, não tem aqui ainda um personagem com essa aparência aqui. Aqui a parte do quadril a gente nota que é diferente, o cinto é todo lisinho, não tem detalhes das pedras nem nada, especialmente porque era do desenho animado. O quadril dele também é novo, é diferente, inclusive para comportar aqui 4 pernas, então ele é mais comprido aqui, a gente nota, ele é maior, obviamente, para ter o encaixe das 4 ball joints aqui na parte de baixo. E aqui a gente chega no rosto dele, olha só que interessante aqui, o rosto dele é bem diferente do que a gente tem na figura vintage, no personagem em outras representações, inclusive ele todo, né? Ele é bem colorido, ele é de um tom bem vivo aqui, até para representar também o personagem do desenho animado. A Filmation, quando transcreveu a figura vintage, deu uma amenizada na aparência do Mantenna, porque o Mantenna original era bem feio, era meio assustador, inclusive se ele fosse transcrito daquela forma para animação, talvez ia meio que assustar as crianças, não ia ser um personagem agradável aí para as crianças, nem para os pais que estariam acompanhando aí, que os filhos estavam assistindo. Então, o Mantenna, daquele bicho feio que era da figura vintage, foi amenizado aqui nessa forma, nessa figura, tanto é que no desenho animado ele era usado como alívio cômico, né? Muitas vezes era o Hordak jogando ele lá do alçapão para ele cair lá na água e tal, e a gente tem aqui a aparência dele bem mais simplificada. Aqui a boquinha dele, apesar de ter esses dentes pontiagudos aqui, são mais simples do que aquela boca que a gente tem cheia de dentes lá do Mantenna original, inclusive com os espinhos do lado. Os olhos também não estão cheios de veias nem nada, são grandes olhos amarelos aqui com 2 pontos, inclusive eles estão meio distantes, não sei se é a pintura do meu, a minha unidade aqui, ou se todos os Mantennas são assim mesmo, mas tá bem malucão aqui, dá a impressão de que ele é bem doido, né? Tem pintura aqui na orelha, na parte de dentro, ou seja, que dá um toque a mais aí na questão de detalhes. Eu não curti muito aqui
aqui na escultura, não sei se é escultura ou rebarba de plástico mesmo aqui, no caso do meu aqui na parte de cima tem esse detalhezinho. E interessante, ele tem uma cabeça móvel aqui separada do resto do corpo, presa por ball joint também, lembrando que ela pode ser separada, só que ele tem action feature, assim como o Mantenna Origins que saiu anteriormente, né? Só que um pouquinho diferente, aquele Mantenna você tinha que puxar para baixo para os olhos sair, porque a figura vintage, os olhos saíam para cima aqui. Aqui, no caso, o Mantenna do desenho animado, os olhos saíam para frente. Então, por conta disso, o botãozinho da Action Feature aqui, você vai apertar para os olhos irem para a frente. É bem legal, bem parecido com o que a gente tinha no desenho animado mesmo, para ele disparar os raios que ele tinha aqui nos olhos, quando esticava os olhos assim, só que da mesma forma que a figura Origins, você não vai conseguir deixá-lo exposto assim, se você quisesse, né? Porque ele tem um mecanismo aqui de mola aqui dentro, então ele sempre vai voltar para a posição normal aqui. Então, se você quiser, não vai conseguir expô-lo dessa forma com os olhos esticados assim, a não ser que você prenda aqui atrás, né, com alguma coisa para deixar ele com os olhos assim. Mas no geral, tá uma figurinha bem decente, bem bonita, uma ótima transcrição aqui do que a gente tinha no desenho animado. Vamos falar agora das articulações da figura. Apesar de ele ser todo diferente aqui, ter tudo base nova, muito básico aqui as articulações dele. A gente pode falar aqui da cabeça, que gira para os lados, independente de ter action feature, consegue se mover facilmente e livremente aqui, sobe a cabeça até aqui, não consegue subir muito não, por conta desse pescocinho dele que é bem fininho. A parte de descer a cabeça, a gente chega só até aqui, a gente consegue subir o braço até aqui, consegue girar 360 graus, então essa gola aqui não fica no caminho não. Temos articulação aqui no cotovelo que pode dobrar e girar para os lados, e temos articulação aqui no punho dele que pode girar para os lados, pode subir e pode descer também. Temos articulação aqui na cintura, gira para os lados. Aqui no quadril é bem interessante, ele pode abrir bastante aqui essas pernas da frente, essas pernas de trás, ou seja, bem articulado mesmo, pode ir para trás até aqui, pode ir para frente. Obviamente a perna que está na frente fica no caminho, então ele pode subir e descer as pernas aqui, tem uma grande mobilidade aqui nas ball joints que estão encaixadas aqui do quadril junto às coxas. Temos articulação aqui no joelho, que pode dobrar, girar para os lados, da mesma forma em ambas as pernas aqui. Temos articulação com artezinho de bota, que apesar dessa perna não ter bota, a gente pode girar aqui, temos aqui também na própria bota, e aqui nos seus tornozelos, pode descer, pode subir e pode girar para os lados em todos os 4 pés aqui, ou seja, uma figura que tem muitas opções aí para você expor, para você tirar fotos, para brincar. Afinal, trata-se de um brinquedo também aqui, para quem quiser curtir aí a figura como desejar. Lembrando que ele tem partes intercambiáveis, você pode trocar, e você pode estar se perguntando, como ele é muito magrinho, fininho, se essa ball joint aqui é a mesma das figuras masculinas. É sim, olha só, aqui temos a cabeça do Mantenna que saiu originalmente, tem o mesmo encaixe de ball joint, você pode colocar aqui nessa figura, ou seja, dá para você trocar então essa cabeça aqui com qualquer outra figura aí que você tenha na sua coleção. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, afinal a gente pulou direto para cá porque esse Mantenna aqui não vem com acessório nenhum, é só a figura que vem sozinha lá no blister. Acredito que é por conta de economia de gastos aí, afinal ele tem mais coisas aqui, especialmente pelo fato de ter pernas a mais, né? Então deram uma poupada aí no que poderia vir de acessório com ele. Nem o arco da Horda, que é muito comum nos personagens da Horda do Mal, veio com esse aqui também, afinal no desenho animado ele também não usava esse tipo de palestra aqui também, não é verdade? Mas aqui a gente tem o Mantenna Cartoon Collection e o Mantenna baseado na figura vintage, ambos da linha Moto Origins, para a gente ver aqui os conceitos completamente diferentes. A gente vê, como a gente sabe, a gente conhece o personagem, a gente sabe que ambos representam o Mantenna, mas a gente vê aqui o quão diferente eles são. Esse aqui é bem mais parrudo, ele é mais cheio, né, mais forte até do que esse aqui é bem magricela mesmo, mas é interessante que a gente nota que em termos de altura eles são bem semelhantes aqui, mas esse aqui é bem mais feio, né, considerando feio entre aspas, porque se trata de uma representação da figura vintage, que era exatamente assim, né, inclusive só a diferença das pernas. Esse aqui tem 4 pernas mesmo, assim como as demais representações do Mantenna têm sido depois que saiu a figura vintage. Aliás, esse aqui tem review aqui no canal, vou deixar o card aqui para quem quiser conferir como é essa figura aqui em detalhes.
E esse aqui é um comparativo que eu queria bastante fazer para mostrar para vocês. Esse aqui é uma antena da linha Motu Classics. E a gente nota aqui que ele não é exatamente uma representação da figura vintage. Ele tem aspectos da figura vintage e também do Mantena Filmation, né? Do Mantena do desenho animado. A começar pela coloração, ele é mais claro, uma cor mais viva do que o Mantena Vintage mesmo. Ele tem uma coloração que lembra mais esse, apesar aqui do colete, da parte do peitoral ser do Mantena Vintage. A gente nota aqui que o rosto, apesar de ter aquela boca mais feia e tal, né, diferente dessa, os olhos aqui, eles lembram mais o Mantena da Filmation, as orelhas também, aqui a parte da coloração dos braços. Então a gente tem aqui, foi interessante o experimento que os Four Horsemen fizeram quando criaram essa figura da linha Classics aqui e mesclaram os conceitos do Mantena Filmation com o Mantena Vintage. Ficou uma figura muito bonita, é uma das minhas preferidas aqui na coleção. E aqui, só para a gente concluir as nossas comparações, temos o Mantena ao lado do seu chefe aqui, o Hordak, também com sua aparência Cartoon Collection, os dois, então, representando aqui o desenho animado clássico da década de 80 aqui na coleção. Os dois representando a Horda, né? Os representantes da Horda que a gente tem no formato animação aqui na nossa coleção de Motu Origins. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Mantena da linha Masters of the Universe Origins da Mattel em sua versão Cartoon Collection. Uma figurinha que eu devo dizer, fiquei positivamente surpreso, gostei bastante dela, especialmente porque tem muitas bases novas aqui, muita construção nova aqui dessas partes que compõem a figura, o que, se tratando de figuras de ação de hoje em dia, e especialmente de Mestres do Universo, que desde a década de 80 tem um reaproveitamento de bases muito grande, é sempre satisfatório quando a gente pega uma figurinha aqui que tem um trabalho um pouquinho maior, né? Que tem um trabalho mais minucioso, um carinho aí, um esmero maior para construir, para criar a figura. Isso vem do próprio Mantena aí desde a linha Vintage, né? O próprio Mantena aqui, ele sempre foi uma figura diferenciada, cheia de partes diferentes aqui, foi assim na linha Vintage, na linha 2000X, na linha Classics e aqui na linha Origins também, tanto na figura que representa a Vintage quanto essa aqui. Então é uma figura bem bonita, recomendo com certeza aí, se você tiver a oportunidade, não deixe passar porque é uma figurinha bem legal aqui, vai com certeza aí somar aí, acrescentar a sua coleção. E se você curte, né, especialmente Mestres do Universo Filmation, né, se você gosta da aparência dos personagens do desenho animado, aí você vai curtir demais com certeza aqui essa figura. Tá muito igualzinho, eu sempre falo, o trabalho que o pessoal da Mattel tem feito aí para reproduzir essas figuras que eram 2D para um formato 3D aqui, tem sido bem legal, bem interessante, tem sido um trabalho aí já com carinho aí que o pessoal tá fazendo com cuidado, com esmero aí para reconstruir os personagens e suas aparências animadas. Tá uma coleção bem legal aqui, a Cartoon Collection. Então, se você curtiu, vou desejar boa sorte aí para você na caçada. Não está difícil conseguir essa figura. Eu consegui lá pela Amazon, que está trazendo lá de fora, né? A Amazon Internacional tá vendendo via Amazon do Brasil, então a gente chega aqui tudo certinho, a gente paga os impostos antes, a figura chega na tua casa, tudo certinho, especialmente quando a gente pega aqui umas promoções, né? Foi o caso desse Mantena aqui e do Ariete, peguei os dois lá com promoção, com cupom e tudo mais, saiu super em conta aí e pude então trazer então as figuras aqui para fazer reviews para vocês aqui no canal. Ok? Então, se você curtiu, boa sorte aí para conseguir o seu Mantena, que é uma figurinha que você não irá se arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos reviews de figuras de ação toda semana publicados aqui no canal, de várias linhas. Mestres do Universo é meio que até o carro-chefe aqui de tanta figura que a gente já revisou, especialmente da linha Origins aqui, tem muitos reviews. Então, se você curte Mestres do Universo, curte figuras de ação, com certeza vai se encontrar aqui no nosso canal. E além de deixar uma inscrição, vou pedir para você também, deixa um comentário aqui, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, é interessante e que merece ser divulgado aqui dentro da própria plataforma, tá ok? Conto com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. E é isso, agradeço a quem pôde nos assistir até esse momento aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo.
Até lá!